Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas vamos nos encomendar a Deus, vamos rezar, pedir que o Divino Espírito Santo nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da Virgem Maria, para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, todos estejam na santa paz, com muita saúde. Vamos pegar o nosso catecismo para a gente continuar estudando, tá? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre a igreja que nós estamos fazendo, ok? Hoje nós vamos começar a estudar a identidade da igreja que eu falei na aula passada. A igreja tem 4 identidades. A igreja é una, santa, católica e apostólica, ok? Então hoje o catecismo vai explicar cada uma dessas identidades da igreja. Então hoje nós vamos estudar o que é uma igreja una. A igreja é una. Isso está no parágrafo 813 do Catecismo. Parágrafo 813, página 233. Página 233, parágrafo 813. A igreja é una. Então vamos ver o que o Catecismo nos ensina sobre isso. O mistério sagrado da unidade da igreja. Então, o catecismo reconhece que isso é um mistério, não é? Essa unidade da igreja. E aonde que se dá essa unidade? Nós vamos estudar. Tá? Aonde que a gente percebe essa unidade? Nós vamos ver. O parágrafo 813 diz assim: a igreja é una por sua fonte. Qual é a fonte? É o próprio Deus. Deus é uma unidade. Não é? A Santíssima Trindade, ela não se separa. Eu já expliquei sobre isso. Então, quer dizer, a igreja, como é o corpo de Cristo, então ela também é uma unidade. Então, a unidade da igreja vem da sua fonte. Qual é a fonte da igreja? É Cristo. É Jesus que fundou a igreja. Não foi o homem. Se a igreja fosse humana, gente, se fosse fundada pelo homem, já teria acabado há muito tempo, ok? Deste mistério, o modelo supremo e o princípio é a unidade de um só Deus na Trindade. Olha aí, então, a unidade da igreja, ela vem do próprio Deus, da Santíssima Trindade. De pessoas, Pai, Filho, no Espírito Santo. Então, por isso que a igreja ela não acaba. Tá? Por quê? Porque a Santíssima Trindade está presente. E onde Deus está presente, meu amigo, não é? Ele não deixa, vamos dizer, a igreja é obra dele, é obra de Deus. Se ela fosse uma obra humana, ela já teria acabado. Por isso que a igreja ela não pode ir pela cabeça do povo. Não. Ela não é igual a democracia, que emana do povo. Se fosse, já teria acabado. Então ela vem do próprio Deus, da própria Santíssima Trindade. A igreja é una por seu fundador, ou seja, o próprio Cristo, já expliquei.
pois o próprio Filho encarnado, príncipe da paz, por sua cruz, reconciliou todos os homens com Deus. Nós estávamos separados de Deus por causa do pecado de Adão e Eva. Jesus veio, e através da sua morte na cruz nos resgatou e nos reconciliou novamente com Deus, ok? Todos os homens com Deus, restabelecendo a união de todos em um só povo, em um só corpo. Isso quem fala é o documento do Vaticano II, tá? Então, a igreja é o quê? É essa reunião do povo de Deus, tá? Então nós pertencemos ao povo de Deus, graças a Deus, por isso que nós pertencemos a essa igreja. Eu tenho muito orgulho de pertencer a essa igreja, não é? Então, pelo batismo, nós temos essa graça. Cristo conseguiu essa graça para a gente. Nós somos membros, o batismo nos faz filhos de Deus por adoção, irmãos de Jesus Cristo e membros da igreja. Então, quando a gente é batizado, a gente o corpo de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Aí, gente, isso é muito bonito, isso é maravilhoso. A igreja é una por sua alma. Quem é a alma da igreja? O Espírito Santo, que habita nos crentes, que planifica e rege toda a igreja. Então, o Espírito Santo que rege toda a igreja. É o Espírito Santo que não deixa a igreja acabar. É o Espírito Santo que não deixa a igreja errar o caminho. Por isso que a igreja não aceita as acusações do senhor Lutero. Quando Lutero chegou falando que a igreja errou o caminho, a igreja bateu o pé e falou que não, porque o Espírito Santo está nela. Como é que o Espírito Santo vai deixar a igreja errar o caminho? Durante 1500 anos. Não, senhor, nós não aceitamos isso. O Espírito rege toda a igreja, está lá no Evangelho de São João. Ensinar-vos a toda a verdade, o Espírito Santo. Então o Espírito vai ensinar toda a verdade para a igreja, não é só um pedacinho da verdade, não. Entendeu? Então essa é a nossa felicidade em sermos católicos. O Espírito Santo é que rege a igreja. Realiza esta admirável comunhão dos fiéis e os une tão intimamente em Cristo que ele, o Espírito Santo, é o princípio da unidade da igreja. Olha que lindo. Isso quem falou foi São Clemente de Alexandria, doutor da igreja. Portanto, é da própria essência da igreja ser una. Tá? Então, o próprio Cristo é a essência da unidade. Tá? Agora, se a gente não tiver em comunhão com Cristo, aí com certeza a gente não pertence à igreja. Por isso nós temos que estar em comunhão com Cristo, com a igreja, com a Santíssima Trindade e com o corpo de Cristo. Tá? Como eu já expliquei nas aulas passadas. O católico ele tem que ter comunhão com Deus e comunhão com a igreja. Não é só comunhão com Deus. Com Deus e com o corpo de Cristo, que é a igreja. Que estupendo mistério! Há um único Pai do universo, um único Logos, Logos é o próprio Cristo, do universo, e também um único Espírito Santo, idêntico em todo lugar. Há também uma única Virgem que se tornou mãe e me agrada chamá-la igreja. Olha aí, então, por isso que, já falei isso na aula passada, nós temos duas virgens, a Virgem Maria e a Virgem que é a igreja. É uma simbologia, não é? Por quê? Porque a igreja ela é a esposa de Cristo, ela é fiel a Cristo, não é? Então, por isso que ela tem essa simbologia da Virgem, e da qual a Virgem Maria é o seu principal modelo. Tá bom? Então, a igreja e a Virgem Maria são as virgens que se tornaram mães, ok? Sem deixar de ser virgem, ok? Então, esse é o parágrafo 813. O parágrafo 814 continua nessa mesma linha.
Contudo, desde a origem, esta igreja una se apresenta com uma grande diversidade, que provém ao mesmo tempo da variedade dos dons de Deus e da multiplicidade das pessoas que os recebem. Na unidade do povo de Deus se congregam as diversidades dos povos e das culturas. Olha aí. Entre os membros da igreja existe uma diversidade de dons, de encargos e de condições e de modos de vida. Na comunhão eclesiástica há legitimamente igrejas particulares gozando de tradições próprias. Então, o que esse documento do Concílio Vaticano II está dizendo? O fato da igreja ser una não quer dizer que ela não tenha diversidade. Tem, porque nós temos pessoas diferentes, que têm cargos diferentes, ministérios diferentes, né, funções diferentes dentro da igreja. Entendeu? Então, o fato dela ser una não quer dizer que não tenha pessoas diferentes. Tem. Mas isso não quebra a unidade, desde que a gente esteja em comunhão com Jesus e comunhão com a igreja, com o Papa. Tá? Então, gente, é a chamada diversidade na unidade e unidade na diversidade. Tá? Todos nós somos diferentes um do outro. Os membros são diferentes. Mas enquanto a gente estiver unido à cabeça que é Cristo e unido ao corpo que é a igreja, isso não fere a unidade da igreja. O que fere a unidade é as divisões, não é? É você não estar em comunhão com a igreja e com Cristo. Aí você fere a unidade. Entendeu? E tem as igrejas particulares, né? São as paróquias de diversas culturas, agora ele falou aqui, diversos povos. A igreja está no mundo todo, não é verdade? A igreja está em diversos países, não existe um país que não tenha uma igreja. Né? Então as culturas são diferentes, os povos são diferentes, mas a unidade é a mesma. E dentro desses povos, dessas culturas, tem o que nós chamamos de igrejas particulares. Nós temos a igreja mãe, né, que é onde fica o Papa, lá o Vaticano, e nós temos as igrejas particulares, as nossas paróquias, as dioceses, as congregações, entendeu? Mas isso tudo tem que estar unido à cabeça, que é Cristo, e também ao corpo, que é a igreja, ao Papa. O nosso fator de unidade, gente, é Deus, a parte invisível, e o Papa. Então, as igrejas, as dioceses, elas têm que estar em comunhão com o bispo, que é sucessor dos apóstolos, e com o Papa, que é o sucessor de Pedro. Entendeu? Aí a igreja é una. Tá bom? A grande riqueza dessa diversidade não se opõe à unidade da igreja. Tá vendo? Acabei de falar. Todavia, isso aqui é importante, o pecado e o peso de suas consequências ameaçam sem cessar o dom da unidade. Assim, o apóstolo tem de exortar a conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versículo 3. Então, São Paulo aqui, ele alerta para o dom da unidade, né, no vínculo da paz. Então, quer dizer, o que fere a unidade é o pecado. E o pior pecado que tem é o da divisão. É você dividir o corpo de Cristo, que é a igreja. Entendeu? Por isso que Jesus rezou. Gente, isso é tão grave, isso é tão sério, que Jesus rezou pela unidade da igreja. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 17. Depois você lê lá. Jesus orou pela unidade da igreja, que todos sejam um, como eu e o Pai e o Espírito Santo somos um. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 17. Entendeu? E tem vários textos bíblicos do Novo Testamento que falam sobre essa unidade da igreja. A pior coisa que existe na igreja é a divisão. E o que divide é o diabo. O diabo é o rei do pecado, né? Então é o pecado que fere a unidade da igreja, ok? Então a gente deve pedir ao Espírito Santo,
né, a paz, né, para que a gente permaneça nesse vínculo da paz entre nós, né, para que a igreja não tenha divisões, não tenha essas coisas que acontecem tanto na igreja, né, gente? Hoje em dia, a divisão não está nem fora mais da igreja, não, está dentro da igreja. A nossa igreja hoje está tão dividida por dentro mais do que por fora. Porque aqueles que saíram da igreja já não fazem mais parte da igreja. A gente reza para que eles voltem, mas estão separados. Agora, e a divisão dentro da igreja? Hoje tem uma divisão muito, muito forte dentro da igreja. Né? É a igreja, né, da esquerda, a igreja da direita, é a igreja, né, tradicional contra a igreja carismática. Gente, a igreja tem que ser uma só, é o corpo de Cristo. Obediente ao Santo Padre e o Papa. E aos bispos, que são sucessores dos apóstolos. Essa é a igreja una que nós estamos vendo aqui. Mas não é o que nós estamos vendo hoje. E quem que faz isso? É o diabo. É ele que divide. Então nós temos que pedir, né, a Deus para que essa unidade permaneça. Esse é o parágrafo 814. O 815 diz assim: quais são estes vínculos da unidade? O catecismo pergunta, né? Sobretudo, isso está na caridade, que é o vínculo da perfeição. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Mas a unidade da igreja peregrinante é também assegurada por vínculos visíveis de comunhão. Aqui ele vai dar alguns, a gente vai ver daqui a pouco. Eu só quero ver com você, estudar com você, isso que o catecismo está dizendo aqui, ó. Os vínculos da unidade, sobretudo, está na caridade, ou seja, no amor, que é o vínculo da perfeição. Então, gente, se a gente não amar, quebra a unidade. Tá? Por quê? Porque Jesus disse lá no Evangelho também de São João: se me amais, guardareis os meus mandamentos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Então a igreja de Cristo tem que amar como Cristo nos amou. Agora, isso aí, gente, eu vou dizer, isso é mais um orgulho que eu tenho de ser católicos. A igreja, ela prova isso nesses 2000 anos. É a igreja que mais fez caridade no mundo, gente. Isso aí ninguém pode falar. A igreja católica, isso aí é reconhecido até por quem não é católico. É só você ver aí os asilos, é só você ver aí os hospitais. Quem que fundou os primeiros hospitais, as primeiras creches, as santas casas? E o papel dos santos, uma Madre Teresa de Calcutá, um São Francisco de Assis, um São Camilo de Leres, uma irmã Dulce, que para nós hoje é santa, graças a Deus. Então, gente, é uma maravilha o que a Igreja Católica fez nesses 2000 anos em termos de caridade. Porque o amor, gente, ele tem que ser provado. E a Igreja, provou com atos. É só você ver na África. A África, a igreja, onde eles têm mais ajuda é da Igreja Católica. Na África, nesses países mais pobres. Sempre foi assim e continua até hoje. O pessoal fica falando aí, que o Vaticano é rico, é isso e aquilo, mas não vê as coisas boas que a igreja faz. A igreja tem a sua... o próprio Vaticano tem a sua congregação para ajudar os povos. Não só os pobres, mas todos aqueles que necessitam. Mas isso ninguém fala. Isso aí vamos botar para debaixo do pano. Isso aí ninguém precisa saber. Vamos só criticar aquilo que a igreja faz de errado, entre aspas. Mas o que a igreja faz de bom, ninguém vai falar. Para quê? Isso aí não precisa, a mídia não precisa falar. Não é verdade? Então, graças a Deus, a igreja cumpriu a sua missão, sim, nesses 2000 anos. Tá? Aí, o catecismo coloca aí alguns sinais visíveis dessa comunhão. Quais são esses sinais? Vamos ver o que o catecismo nos ensina. Primeiro, a profissão de uma única fé recebida dos apóstolos. Então a igreja tem uma única fé. É o que está na Bíblia e está na tradição. Gente, isso é maravilhoso. A nossa fé tem 2000 anos e nunca mudou e nunca vai mudar.
Eu sempre falo isso aqui, tem gente que não gosta que eu falo, mas eu vou falar. Entendeu? Você vai sair da igreja. Se você está esperando a igreja mudar na sua doutrina, você vai esperar sentado. A igreja não muda, não pode. Olha aqui. A profissão de uma única fé recebida dos apóstolos. Aquilo que a igreja ensina em termos de doutrina, ela não muda. É a mesma doutrina de 2000 anos e não vai mudar até Jesus voltar. Somos nós que precisamos mudar. Não é a igreja que tem que se adaptar ao mundo, é o mundo que tem que se adaptar à igreja. Somos nós. É a gente que tem que mudar a nossa vida. Não é a igreja que tem que mudar. Igual na época, né? Queriam que o Papa mudasse. É o que mais pessoas falam, né? O Papa tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Não adianta. Igual o Papa Francisco aí, coitado, né? Ah, mas o Papa Francisco vai mudar isso, vai mudar aquilo, porque ele é um Papa bonzinho. Ele é um Papa bonzinho, concordo com você, mas ele não vai mudar uma vírgula daquilo que é doutrina. Não vai. Não espere mudanças do Papa. Não é? O Papa acolhe os homossexuais, o Papa acolhe, né, aqueles que andam no pecado, né, as pessoas de outras religiões, o Papa acolhe todo mundo. Mas ele não mudou uma vírgula em termos de doutrina. A doutrina católica é a mesma. Não adianta, não pode. Não é que ele não pode. Nós não temos autoridade para isso. Vem dos apóstolos, e dos apóstolos vem de Cristo. Então, a unidade da igreja é na doutrina, que não vai mudar. Não adianta. Por isso que as pessoas preferem sair da igreja. Por quê? Porque querem que a igreja mude de acordo com a conveniência de cada um. E a igreja não vai mudar. Segundo ponto, a celebração comum do culto divino, sobretudo dos sacramentos. Então, a igreja não vai mudar os sacramentos. São 7 sacramentos até Jesus voltar. Não adianta. E a liturgia é a mesma. A missa é a mesma. Muda coisas pastorais, não é? Agora, a essência da missa é a mesma de 2000 anos atrás, nunca mudou e nunca vai mudar. É a fração do pão, é a Eucaristia, é o corpo de Cristo, é a transubstanciação, é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Isso aí não vai mudar, gente. Aquilo que está ali no missal romano não vai mudar. Pode mudar coisas secundárias. Igual antigamente era celebrado em latim, de costas para o povo, agora é na língua, né, de cada povo, é virado para a gente. Mas isso aí não tem nada a ver, isso aí pode mudar, não tem problema. Eu estou falando em termos de essência do culto. Isso aí não vai mudar nunca. Entendeu? Não adianta. Se você pegar a missa lá do 1º século, a gente tem documentos do 1º século, é a mesma missa, só muda poucas coisas secundárias. Mas a essência é a mesma. E a missa é a mesma. Aqui, se você for no Japão, é a mesma missa. Se você for lá no outro lado do mundo, na China, onde tiver a igreja católica, é a mesma missa, não pode mudar. Não adianta. Mas isso aqui é bonito, gente, é uma coisa só. O evangelho que a gente lê hoje aqui no Brasil é nos Estados Unidos, é na China, é onde você for. O evangelho é o mesmo. Você sabe o que vai ser celebrado ali, qual vai ser o evangelho do dia, não é? Isso é lindo, por quê? Isso aí é unidade. Se eu tiver aqui, se você que me acompanha estiver nos Estados Unidos, nós vamos estar celebrando a mesma missa, com o mesmo evangelho, a mesma coisa. Isso é unidade. Não é cada um para si, Deus para todos, não. Pelo contrário. Né? A liturgia das horas, se a gente rezar, né, as orações, o texto da misericórdia, 3 horas da tarde, nós vamos estar rezando todo mundo junto. O texto da Virgem Maria, 6 horas, nós vamos estar rezando todo mundo junto. Se alguém não puder rezar 6 horas, reza 7, não tem problema. Mas, né, vamos dizer assim, 6 horas o texto de Nossa Senhora e 3 horas o texto da misericórdia. Não que nós não possamos rezar em outros horários. Podemos, nem todo mundo consegue rezar esses horários. Está trabalhando, estudando, não tem problema. Mas a igreja fixou esses horários para a gente rezar. O texto da misericórdia 3 horas e o texto de Nossa Senhora 6 horas. Então, a maioria reza todo mundo junto. Isso é que é bonito, gente. Nós somos uma unidade, uma igreja só. Isso é que é maravilhoso. Nós estamos rezando junto com o Papa lá. O Papa estiver rezando, nós estamos rezando junto.
Isso é uma unidade. Isso é maravilhoso. Isso é que Jesus pediu, um só rebanho, um só pastor. Isso é a nossa fé, isso é a alegria de ser católico. A sucessão apostólica, por meio do sacramento da ordem, que mantém a concórdia fraterna da família de Deus. Outra coisa maravilhosa, não é? Essa sucessão apostólica que vem lá de trás. Isso aqui é mais bonito. O seu bispo, se você for voltando, vai chegar lá nos apóstolos. O Papa, se você for chegando, vai chegar lá em São Pedro. Gente, isso é maravilhoso. Isso é só a gente que tem essa graça. Eu não sei se você já parou para perceber isso. Ninguém tem isso, gente. Ninguém. Só nós que somos católicos temos essa graça. Da nossa igreja vir lá de Jesus e vir dos apóstolos até hoje, 2000 anos. E você vai abandonar essa igreja? Para quê? Você vai para onde, meu amigo? Para onde você vai? Ah, eu não. Jamais, eu vou morrer nessa igreja, graças a Deus. Daqui eu vou para o céu, ou se eu tiver que passar no purgatório. Mas eu largar a minha fé? Não faço isso, gente. Essa fé, quanto mais eu estudo essa fé, mais eu fico apaixonado por essa fé. Entendeu? Isso aqui que me deixa com mais vontade de ser católico ainda. A beleza da nossa fé. Mas muita gente não conhece. Nunca estudou isso, não sabe disso. Às vezes vai até a missa, mas não sabe disso. Esse é o objetivo do nosso canal. É para você acordar. Entendeu? Eu tenho certeza, depois que você estudar sobre isso, você nunca mais vai mudar de religião. Duvido. Eu desafio um católico que estude a sua fé, que igual nós estamos fazendo aqui, e reza, que vai à missa, eu duvido que mude de religião. Duvido! Eu desafio, eu faço um desafio aqui, que vai mudar de religião. Duvido! Então esse é o parágrafo 815. 816 continua ensinando. A única igreja de Cristo é aquela que nosso Salvador, depois de sua ressurreição, entregou a Pedro para que fosse seu pastor e confiou a ele os demais apóstolos para propagá-la e regê-la. Esta igreja, constituída e organizada neste mundo como uma sociedade, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Tá? Isso aí quem falou foi um documento da igreja, a Lumen Gentium do Concílio Vaticano II. Tá? Então, gente, vou repetir. A única igreja de Cristo é aquela que Jesus entregou a Pedro para que fosse o seu pastor e confiou a ele os demais apóstolos para propagar e regê-la. Essa igreja, constituída e organizada neste mundo como uma sociedade, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Tá? Eu sei que quem não é católico não vai gostar do que a gente está falando aqui, mas prove que o catecismo está errado. Prova. Porque, gente, falar é fácil. Eu quero ver provar. Nós temos como provar. Na Bíblia e na tradição. Eu provo que isso aqui é verdade. Entende? Já provei, já fiz aí vários vídeos sobre isso provando. Na Igreja Católica e na Bíblia e na tradição. Na Bíblia está lá, Mateus 16, 18. Sobre esta pedra, Pedro edificarei a minha igreja. E na tradição está lá, os documentos do primeiro século lá. Né? Só existia uma igreja. E era chamada Igreja Católica desde o primeiro século. Agora, se alguém me provar o contrário, retiro tudo que eu disse aqui. Aí eu te faço um desafio. Se a Igreja de Cristo não é a Igreja Católica, qual é? Se não tinha outra. As protestantes só vieram com Lutero. Então, não é. A Igreja de Cristo não é protestante. Por quê? Vieram 1500 anos depois. A ortodoxa começou em 1054. Também não é.
Então, qual é então? Então, por isso que o catecismo diz aqui. É a única igreja que... a igreja de Cristo é aquela que Jesus escolheu sobre Pedro e os apóstolos. Se alguém provar o contrário, até hoje ninguém provou. Agora, aqui o catecismo fala uma coisa importante. A igreja governada pelo sucessor de Pedro, ou seja, o Papa, e pelos bispos em comunhão com ele, com o Papa. Então, aqueles bispos que separaram da igreja católica, esquece. Né? Por isso que é o perigo da separação. Então, todas aquelas igrejas que separaram da igreja católica, perderam isso aqui. Não são mais igrejas de Cristo. Né? Então, é o senhor Lutero, né? É o patriarca lá de Constantinopla, da igreja ortodoxa, e hoje aí, né, esses bispos aí que separaram da igreja católica. Quem que separou da igreja católica hoje, que nós podemos citar aqui? Os bispos da igreja católica brasileira. Existe a igreja católica brasileira, mas que não é a igreja católica de Cristo. Tá? A igreja aí, que separou da igreja aí no Concílio Vaticano I, no Concílio Vaticano II, o tal do Leonardo Boff, todo mundo segue ele aí, que é da teologia da libertação, é comunista. Dom Lefebvre, não é, que separou da igreja. Todos esses bispos que separaram da igreja não fazem mais parte da igreja de Cristo. Por quê? Está bem claro aqui o catecismo. Em comunhão com o sucessor de Pedro e os bispos em comunhão com ele. Então, para ser igreja de Cristo, tem que estar junto com o Papa e junto com os bispos. Os bispos em comunhão com o Papa. Então, aquele bispo que larga a igreja já não é mais igreja de Cristo. Está separado. Aí perde o direito de ser igreja de Cristo. Isso é muito sério. Por isso que eu falo que hoje a igreja está dividida por dentro, não é por fora. Então, se você não segue, né, o Papa e nem os bispos que estão em comunhão com ele, esquece. Você não pertence à igreja de Cristo. Não é a igreja católica original, verdadeira. O decreto sobre o ecumenismo. O que é o ecumenismo, gente? O diálogo com as outras religiões cristãs. A igreja ortodoxa, a igreja protestante, tá? E tem o diálogo interreligioso que é com as outras religiões, mas aqui está falando do ecumenismo. O Concílio Vaticano II explicita: pois somente por meio da Igreja Católica de Cristo, o qual é meio geral de salvação, pode ser atingida toda a plenitude dos meios de salvação. Então, só na Igreja Católica tem a plenitude dos meios de salvação. Tá? Isso quer dizer o quê? Que as pessoas das outras religiões não podem se salvar? Podem, mas é muito mais difícil. Eu vou explicar isso mais na frente. Tá? Cremos que o Senhor confiou todos os bens da nova aliança somente ao colégio apostólico, do qual Pedro é o chefe, a fim de constituir na terra um só corpo de Cristo, ao qual é necessário que se incorporem plenamente todos os que de alguma forma já pertencem ao povo de Deus. Então, o que o Concílio Vaticano está dizendo aqui? Que a gente tem que trazer todo mundo de volta. Não é a Igreja Católica que tem que ir para lá, é eles que têm que voltar. É os ortodoxos que têm que voltar, é os protestantes que têm que voltar. Gente, eu sei que isso aqui é duro, eu sei que tem gente que não gosta do que eu vou falar, mas eu tenho que falar, é verdade. Porque foram eles que saíram, não fomos nós que saímos. Se tivesse sido a Igreja Católica que tivesse saído, era a igreja que tinha que voltar. Mas não foi a Igreja Católica que saiu, foram eles que saíram, então eles têm que voltar. E eles vão voltar. Porque a palavra de Deus diz: haverá um só rebanho e haverá um só pastor. Diz lá a palavra de Deus, e a palavra de Deus não mente. Um dia eles vão voltar. Entenderam? Qual é a nossa missão? Rezar. Vamos continuar rezando e pedindo a Deus para que socorra o mais rápido possível. Essa união entre os cristãos. Isso que é o ecumenismo. É a unidade entre os cristãos. A Igreja Católica reza todo ano pela unidade dos cristãos, para que os cristãos se unam. Por isso que a Igreja tenta esse diálogo mais profundo com os cristãos.
né? Mais com os ortodoxos, que é mais fácil conversar com os ortodoxos, que são católicos, entendeu? Só não obedece o Papa. Com os protestantes é mais difícil conversar, mas aqueles protestantes históricos, aquelas igrejas mais históricas, a igreja tem um diálogo bom com os luteranos, anglicanos, né, presbiterianos, batistas, metodistas. Essa igreja tem um diálogo mais legal. O difícil é dialogar com as seitas, né? Aí é complicado, né? Esse povo aí, né? Esse povo é mais difícil, mais complicado, né? Mas um dia vai haver essa união, essa volta. Por quê? Eles vão ver que foram eles que saíram. Então eles vão voltar. Entendeu? Esse é o parágrafo 816. 817. As feridas da unidade. O que quer dizer essas feridas da unidade? O que quebra a unidade da igreja? Na realidade, nesta una e única igreja de Deus, já desde os primórdios surgiram algumas cisões, ou seja, divisão. Então, sempre houve divisão na igreja, infelizmente, sempre houve. Que o apóstolo censura com vigor como condenáveis. Então, os próprios apóstolos já condenavam essas divisões. Tem muitos textos que falam sobre isso na Bíblia, no Novo Testamento. Dissensões mais amplas nasceram nos séculos posteriores. Infelizmente, a igreja só foi dividindo, né? A gente vê isso na história da igreja, não é? Sempre houve divisões. Comunidades não pequenas separaram-se da plena comunhão com a Igreja Católica, por vezes não sem culpa de homens de ambas as partes. Olha que interessante. A igreja reconhece que muitas vezes a culpa é da própria igreja de deixar esse povo embora. Igual hoje o Papa fala, vamos atrás desse povo, vamos buscar esse povo, vamos falar para esse povo voltar. Mas não, a gente se acomoda. Isso aí, gente, eu tiro o chapéu para os nossos irmãos protestantes. Eles vão lá na casa, não é? E vão lá buscar o irmão. Se o irmão falta lá a celebração, eles vão lá na casa do irmão e trazem o irmão de volta. Eles são muito mais... Isso aí, gente, é verdade. Os protestantes são muito mais acolhedores do que os católicos. Por que eles levam muita gente para lá? Muita gente, inclusive da igreja católica. Por quê? Porque sabe acolher. Isso, gente, o que é verdade, a gente tem que falar aqui. Os católicos não são bons acolhedores. Agora parece que estão abrindo os olhos. Agora parece que estão abrindo o olho. Né? Mas os protestantes são bons para isso. Chama. Não é? Chama até quem não é de lá. E a gente fica quieto. Não, temos que chamar o povo de Deus, temos que fazer a nossa parte, gente. Não é ficar só dentro do templo, não. É nas casas, é nas reuniões. Entendeu? É fazer um grupinho para estudar a palavra de Deus. Igual eles fazem. Por quê? Por que eles entendem da palavra de Deus? Porque estuda. Tem lá a escola dominical, a escola não sei de quê, a escola não sei das quantas. E a igreja católica tem o quê? Agora que está vindo aí, né? As pessoas parecem que estão acordando. Aí está tendo estudo bíblico. Gente, quantas vezes eu quis estudar a Bíblia e não tinha? Não tinha estudo bíblico, não tinha. Quantas vezes eu quis fazer uma teologia? Não tinha. Agora está tendo. Graças a Deus eu pude fazer uma teologia. Mas quantos anos eu quis fazer uma teologia e não tinha na Igreja Católica? Quantos anos eu quis fazer um estudo bíblico e não tinha? Agora que parece que as pessoas estão acordando. Ensinar o catecismo, fazer isso que eu estou fazendo aqui. Agora parece que as pessoas estão acordando. Tem gente que não sabia nem que existia esse catecismo. Então o que a pessoa faz? Faz a primeira comunhão, faz o crisma e rapa fora da igreja. Nunca mais volta na igreja. Não é igual ali os nossos irmãos protestantes que ficam firmes ali, né? Agora as pessoas estão acordando. As rupturas que ferem a unidade do corpo de Cristo
Distingue-se a heresia, a apostasia e o cisma. Olha só palavras pesadas. Não acontecem sem os pecados dos homens. Então, por que acontece essas divisões? Por causa dos pecados dos homens da igreja. E não é só do outro lado, não, do nosso lado também. A igreja não, graças a Deus, a igreja nunca fechou os olhos para os pecados dos filhos da igreja. A igreja sabe que tem muita gente dentro da igreja que não dá bom testemunho. Entendeu? Então é onde que as pessoas vão embora. Não querem saber. Entendeu? Onde estão os pecados, aí está a multiplicidade das crenças. Aí o cisma, as heresias e as controvérsias. Onde, porém, está a virtude? Aí está a unidade, a comunhão. Em força disso, os crentes eram um só coração e uma só alma. Isso diz lá um padre da igreja chamado Orígenes. Por que no começo da igreja, nos primeiros séculos, não tinha tanta divisão? Por quê? Porque eles eram um só coração e uma só alma. Eles davam testemunho da sua fé, inclusive com a morte. Mas depois não, depois se relaxaram. Não é? A igreja foi crescendo materialmente, vamos dizer assim. A igreja reconhece isso. A igreja ela cresceu muito materialmente, mas perdeu espiritualidade. Hoje não. Hoje, graças a Deus, a igreja não se preocupa tanto mais com o material. Mas hoje a gente se preocupa mais com o espiritual. Voltamos de novo, graças a Deus, àquela igreja do começo dos primeiros séculos. Entendeu? É importante a parte material, é importante o templo, é importante, mas mais importante é a parte espiritual. Entendeu? Aí, gente, ele fala aqui 3 pecados graves, que é a heresia, a apostasia e o cisma. O que quer dizer isso? Vou explicar rapidamente. O que é uma heresia? Heresia é você duvidar de um dogma de fé da igreja. Aí você é um herege. Toda a doutrina católica é um dogma, é uma verdade de fé. Então, se você contesta um dogma de fé igual Lutero fez, aí você é um herege. Entendeu? Então, o fato da igreja ter homens pecadores não fere a questão da doutrina. Então, você tem que saber separar. Entendeu? Você não pode ser um herege. Ah, porque lá na igreja tem padres lá que erram, né, que são pecadores, então não vou acreditar então na Santíssima Trindade. O que tem a ver uma coisa com outra? O pecado é do padre, não tem nada a ver. O que isso tem a ver com Nossa Senhora ser virgem? Não tem nada a ver. Então, quando a igreja ensina uma coisa, ela não erra. Agora, ela é formada de homens pecadores. Então, quando você contesta uma doutrina católica, aí você é um herege, aí é um pecado grave, é uma heresia. Foi o que o senhor Lutero fez e muitos na história da igreja fizeram. Por causa dos pecados dos filhos da igreja. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Os pecados dos filhos da igreja é uma coisa, a doutrina é outra. A apostasia. A apostasia é o quê? A apostasia é você apostatar da sua fé. Ah, eu quero cancelar o meu batismo. Você está apostatando da sua fé. Entendeu? Isso é apostasia. Entendeu? E o cisma. O que é o cisma? O cisma é quando você rompe a unidade com a igreja. Isso é um cisma. Eu já não sou mais católico. Eu fui batizado, crismado e agora lá saí da igreja. Mudei de religião. Aí fui para uma outra religião. É pior ainda. Entendeu? Aí é um cisma. Você rompeu a unidade da qual você faz parte, que você faz parte do corpo de Cristo. Entendeu? Então, gente, são pecados gravíssimos. Esse é o parágrafo 817. O 818 diz assim: os que hoje em dia nascem em comunidades que surgiram de tais rupturas e estão imbuídos da fé em Cristo não podem ser arguidos de pecado de separação.
e a Igreja Católica os abraça com fraterna reverência e amor. Que bonito! Vou explicar. Justificados pela fé recebida no batismo, estão incorporados em Cristo e por isso, com razão, são honrados com o nome de cristãos e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. Gente, o que a igreja está dizendo aqui? O que o catecismo está dizendo aqui? Aqueles que nascem em outras igrejas que não são católicas, eles não cometem pecado, porque eles não têm culpa. Então, quem nasceu na igreja ortodoxa, quem nasceu na igreja protestante, estou dando um exemplo aqui, eles não são culpados. Por quê? Eles já nasceram naquela fé ali. É diferente daquele que nasceu católico e mudou de religião. Aí é pecado. É o cisma que eu falei, a apostasia que eu falei, é a heresia que eu falei. Aí você está negando a sua fé. Você comete 3 pecados num só. Né? Agora, aquele que nasce numa igreja protestante, ortodoxa, aí ele não tem culpa. Por isso que a igreja fala aqui. A igreja, eles não são culpados de pecado de separação. Entendeu? Eles já nasceram naquela fé ali. Eles só receberam aquela formação ali. Então eles não têm culpa. A Bíblia é bem clara, gente. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora, aquele que é católico recebeu uma formação católica e largou a igreja, aí é pecado. Eu tenho que falar isso aqui. E eu conheço um monte. Entendeu? E outra coisa bonita que ele fala aqui. Justificados pela fé recebida no batismo. Então, aqueles que são batizados, tem até igrejas que a igreja reconhece o batismo. Né? Se ele é de uma igreja protestante e ele é batizado, né, direitinho, ele tem a fé em Cristo, mesmo que não esteja em comunhão plena com a igreja católica. Então é isso que ele está falando aqui. Estão incorporados em Cristo e por isso, com razão, são honrados com o nome de cristãos e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. Olha que bonito! A igreja reconhece que os ortodoxos e os protestantes são nossos irmãos em Cristo. Claro que eles não têm a plenitude que nós temos. A plenitude da salvação só na Igreja Católica. Mas eles têm a fé, eles têm a palavra de Deus, não é verdade? Eles têm algumas igrejas têm o batismo, só também. É a única coisa que eles têm. É a fé, a Bíblia e algumas o batismo, porque nem todas batizam direito. Se batiza direitinho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí, beleza, são nossos irmãos. Então, eles são nossos irmãos em Cristo. Até porque tudo aquilo que eles levaram da Igreja Católica. Sabia disso? A própria Bíblia, o senhor Lutero, ele levou da onde? Levou da Igreja Católica. Ele tirou 7 livros. Mas quem montou a Bíblia foi a Igreja Católica. Já expliquei isso aqui. Entendeu? Então, tudo aquilo que eles levaram daqui. Isso não quer dizer que o católico tem que ir para lá. Não é isso. O fato de eles serem nossos irmãos não quer dizer que nós católicos temos que ir para lá. Não, senhor. Porque estão separados. São nossos irmãos, nós os amamos. Não é? Faltando 7 livros? Mas tem. Não é? A vida da graça, a fé, eu também já falei, eles têm a fé. Né? E Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Entendeu? A esperança e a caridade. Outros dons interiores do Espírito Santo e outros elementos visíveis. Então, eles têm coisas boas. Né? Por isso que eles podem se salvar também. Né? Claro que é mais difícil. Por que é mais difícil? Porque eles não têm, por exemplo, os sacramentos. Eles só têm o batismo. Mas não é, o batismo para eles não é sacramento. Né? Mas eles não têm Eucaristia, não têm confissão. Né? Tem muita coisa que os sacramentos praticamente eles não têm nenhum. Entendeu? Então, vamos dizer assim, é mais difícil para eles se salvarem. Mas eles podem se salvar, porque eles têm a palavra de Deus e têm a fé.
Então, se eles viverem de acordo com a consciência deles, vivendo, acreditando em Jesus, acreditando em Deus, vivendo uma vida em Cristo, eles podem se salvar, com certeza. Entendeu? O Espírito de Cristo serve-se dessas igrejas. Olha aí, olha o que o catecismo está dizendo. O Espírito de Cristo serve-se dessas igrejas e comunidades eclesiais como meios de salvação, cuja força vem da plenitude da graça e da verdade que Cristo confiou à Igreja Católica. Por quê? Porque eles levaram daqui. Tudo aquilo que eu falei aqui, eles levaram daqui. E eles saíram daqui. Entendeu? Todos eles saíram daqui. Entendeu? Todos esses bens provêm de Cristo e levam a Ele. Levam a Cristo. E chamam por eles mesmos para a unidade católica. Então, aqui no final, o catecismo diz uma coisa importante. Né? O fato deles terem coisas boas lá, né, não quer dizer que a gente não tenha que rezar para que eles voltem. O certo é eles voltarem. Porque a plenitude é aqui, igual a igreja fala aqui. Para a unidade católica, a plenitude da graça e da unidade católica. Então, foi o que eu já expliquei. Eles têm coisas boas, né? Beleza, mas nós temos que continuar pedindo, rezando para que eles voltem. Porque eles saíram daqui. Entendeu? Mas a igreja reconhece que eles lá têm coisas boas. Olha que coisa legal. Inclusive chama eles de irmãos. Assim como a igreja chama os judeus de nossos irmãos mais velhos, a igreja chama os nossos irmãos protestantes de irmãos em Cristo. E os ortodoxos também. Muito bonito isso. Graças a Deus que é assim. Eu não sei se é vice-versa, né? Eu acho que lá não é... eles não são assim tão... né, amigáveis conosco como nós somos com eles. Eu, pelo menos, não vejo essa mesma afeição, né, que a igreja tem por eles, deles por nós. A ponto do Papa, né, vive pedindo, né, a unidade, vive querendo unir os cristãos, né? Eu não vejo, né, muito pouco da parte de lá, mas vamos rezar para que aconteça essa unidade o mais rápido possível. Entendeu? Esse é o parágrafo 819. Gente, eu já estou aí com 53 minutos, tá? Eu vou parar por aqui, porque senão eu não quero correr. Mas na próxima aula nós vamos continuar estudando sobre isso, ok? Eu parei no parágrafo 819, tá bom? Na próxima aula nós vamos continuar no parágrafo 820. O título é Rumo à Unidade. Esse é o título. Rumo à Unidade, parágrafo 820. Então nós vamos continuar aí esse estudo e, se Deus quiser, nós vamos continuar aí estudando sobre essa maravilha que é a nossa igreja, não é? Espero que vocês tenham gostado. Peço a vocês, gente, por favor, compartilhe os nossos vídeos, tá? Se inscreva no canal, comente nos nossos vídeos, tá? Espero que vocês estejam gostando dessas aulas que nós estamos fazendo sobre a igreja. Eu tenho certeza que você vai mudar totalmente o seu pensamento quando você entender a maravilha que é, né, essa unidade da igreja que Cristo tanto pediu e tanto quis. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.